Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer à Undime, à Fundação Lehman, por essa oportunidade. E é com muita alegria e entusiasmo que eu falo para os gestores e, em especial, para os novos gestores que vão enfrentar alguns desafios no início desse processo. Eu queria que pusesse meu PowerPoint aqui, não sei se já está instalado. Já, eu vou pular algumas. Deixa eu contar uma coisa, eu preparei uma apresentação, inicialmente pensando que ia ser mais longo, né? O Denis Misny me disse que eu preciso dar uma visão geral do que está sendo feito no Rio de Janeiro. Então, eu apresentei uma longa apresentação que tem, inclusive, um diálogo com os novos gestores. Eu não vou ter tempo, porque são apenas 20 minutos, mas eu deixo aqui para depois, para ser colocado no portal da Fundação Lehman. Eu queria contar o seguinte, eu trabalhava, acho que muita gente sabe aqui, na Fundação Vitor Tivita, que é uma fundação do terceiro setor voltada à melhoria das escolas públicas. Quando eu recebi o convite para ir para o Rio de Janeiro, depois de muito titubear se devia aceitar ou não, a primeira coisa que nós fizemos, a minha equipe e eu, não é plural majestático, foi fazer uma análise da situação que a gente tinha pela frente. Eu acho que isso é fundamental para qualquer novo gestor. E uma das coisas que a gente constatou em 2009 foi que o IDEB do Rio, para a época, e o IDEB é um bom guia para ter um primeiro termômetro. O IDEB não revela tudo, mas ele é um termômetro que indica se está com febre ou não. E, a partir daí, a investigação deve ser sobre as causas de problemas. Mas o IDEB indicava que, frente ao resto das capitais, o Rio não estava um desastre. Era um IDEB de 4,3 para anos finais e 4,5 para anos iniciais em 2007. Então, comparativamente, na época, o IDEB não estava ruim. Porém, a taxa de aprovação mascarava um fato que é a queda na nota da Prova Brasil, no 5º e no 9º anos, tanto em português quanto em matemática. Então, era um sistema em queda. Só para dar um número, em 2005, 33% dos alunos sabiam o que deviam em português no 5º ano, que era o melhor ano, e português a melhor disciplina, e em 2007 tinha caído para apenas 29%. Ou seja, a aprendizagem não estava ocorrendo como deveria. Os professores cariocas, como o concurso público é muito competitivo, os salários para a região são bons, quer dizer, eles são melhores do que o resto da região, nós chegávamos a ter 55 candidatos por vaga. Então, os professores eram de bom nível, mas faltavam 7.500 professores. Por que a imprensa não ficava revoltada? Porque eles faltavam exatamente nas escolas, nas áreas conflagradas, não era na Zona Sul que faltava, era nas favelas, era nas áreas mais complicadas. Realidade provavelmente semelhante a quem trabalha ou vive em metrópole. Havia uma disparidade grande de desempenho na nota da Prova Brasil. Eu recomendo aos novos gestores que plotem a nota da Prova Brasil no mapa da cidade para ver onde é que o desempenho é pior. No nosso caso, como previsto, eram nas áreas controladas pelas milícias ou pelo tráfico, que as notas da Prova Brasil eram piores. Também lá o IDEB era pior porque a taxa de evasão era grande, a repetência que acontecia no Rio de Janeiro, porque nós tínhamos o sistema de progressão continuada. O Rio de Janeiro optou por acabar com o sistema de progressão continuada a partir do 3º ano. É uma decisão que não é simples, ela penaliza o IDEB, mas devo dizer a vocês que hoje, esses anos todos depois, eu cheguei à conclusão que é uma decisão que foi acertada. Só para ter uma ideia, estava no programa de campanha dos 2 adversários na eleição, que eram o atual prefeito Eduardo Paes e o Fernando Gabeira, acabar com o que eles chamavam de aprovação automática. Pela forma como foi implantada no Rio, e permitam-me dizer,
em boa parte do Brasil, a progressão continuada. Não fomos só nós que terminamos com isso. Os Estados Unidos tinham o mesmo sistema, a maioria dos estados já aboliu, e na Europa, 2 países já aboliram o sistema de aprovação, de progressão continuada. Mas, só para avançar um pouco mais, a gente, em março, dia 19 de março de 2009, nós decidimos, depois de conversar com todos os diretores, a minha rede é a maior rede de escolas, é maior que a de São Paulo em número de escolas, são 1.075 escolas e 350 creches próprias. Nós resolvemos testar para ver se havia alunos analfabetos ou analfabetos funcionais no 4º, 5º e 6º anos. Eu achei muito estranha essa possibilidade, mas, infelizmente, era verdade. O Rio de Janeiro, nós não estamos falando de Alagoas, nós não estamos falando do Norte, nem do Nordeste, nós estamos falando do Rio de Janeiro, centro, muitos dizem, da inteligência do país. 28 mil analfabetos ou analfabetos funcionais no 4º, 5º e 6º ano. Isso representa pouco menos de 14% das crianças dessas séries. Aí nós fizemos um outro teste para saber se entre os não analfabetos havia crianças com déficits importantes de aprendizagem. Então, entre os não analfabetos, 40% de alunos sem conhecimento adequados à série em matemática. E uma insatisfação generalizada dos pais, porque os pais podem ter baixa escolaridade, mas eles percebem que a criança não se alfabetizou. E dos professores com a progressão continuada. Deixa eu passar para frente. Então, como o meu tempo é restrito, eu vou direto ao ponto. O que nós resolvemos fazer? Eu acho que, em algumas coisas, a educação tem que dar um passo para trás, de volta ao básico. Primeira coisa, como é que nós vamos? Né? A Bernadette Gatti falou nas suas pesquisas que a universidade não forma adequadamente professores, né? Que o antigo normal trabalhava muito o que ensinar, como lidar com dinâmica de sala de aula, etc. Quando nós passamos para a universidade essa tarefa, uma decisão, a meu ver, acertada, porém a universidade não se preparou para esse desafio. A universidade forma professores como forma pesquisadores de educação. E quem entende da teoria das competências, são competências distintas. Fazer pesquisa, né, que demanda uma competência analítica muito importante, e, por exemplo, cuidar de disciplina de crianças de 10 anos. E nós chegamos para esse professor, que teve uma formação muito centrada em fundamentos, e imaginamos que ele vai adivinhar um currículo. Ele não adivinha. O Martin Carnoy mostrou, num livro recente, aliás, traduzido pela Lema, que o professor usa o livro didático como plano de aula, como currículo e como plano de aula. Só que o problema é que cada professor escolhe um livro diferente. E, com isso, a gente tem um problemão, porque a aprendizagem é sequencial. Então, um determinado conhecimento em matemática, porcentagem, por exemplo, demanda domínio de fração, demanda domínio de matemática, que é antes disso, e assim por diante. Então, currículo municipal único, ele permite diferenças escola, mas ele é claro e organizado por bimestre. Se alguém quiser um conselho, eu daria esse. Por que organizado por bimestres? Porque fica muito claro para o professor que entra em que época ele deve desenvolver cada passo sequencial. E nós, quando aconteceu o fim da aprovação da progressão continuada, nós decidimos fazer atos para organizar o processo de avaliação. E descobrimos que, na maioria das escolas, não havia mais provas, porque eles decodificaram, muitos professores, de que, já que não havia mais a possibilidade de reprovação, para que dar prova? Não havia mais redação, eu vou falar de a linguagem
clara, sem eufemismo. Redação, não se faz mais redação nas nossas escolas. Não é a internet que está estragando a maneira das crianças escreverem, porque a criança sabe logo que VC é você, ou etc. Elas não escrevem mais. Dever de casa, né? Lógico, a França vai abolir dever de casa, mas tem 8 horas de aula por dia. Numa escola que tem 4 ou 4,5 por dia, imaginar que a criança não precisa fazer dever de casa, 67% do sucesso escolar depende de fazer dever de casa. Então, vamos voltar alguns passos para trás. Então, provas bimestrais unificadas, nós desenvolvemos em português, matemática, ciências e redação. A redação tem sempre o mesmo tema, o livro de que eu mais gostei esse bimestre. Com isso, a gente também leva o aluno a ser leitor. Nós trabalhamos com material estruturado. Nós decidimos fazer com que os nossos professores, como oportunidade de desenvolvimento profissional, elaborassem material estruturado. Então, nós temos cadernos de apoio, nós não compramos de ninguém o nosso material, nós mesmos fazemos. Então, nós fazemos cadernos pedagógicos, feitos pelos nossos professores, com supervisão de especialistas da universidade, e aulas digitais. Nós procuramos o MEC, que nos ajudou muito nisso, para desenvolver um portal de aulas digitais que dialogue com o nosso currículo. Nós mantemos o livro didático do 4º ano em diante como uma fonte de leitura e de pesquisa adicional, mas nós temos 1º, 2º e 3º o nosso livro de alfabetização, daí para frente os cadernos pedagógicos e um portal de aulas digitais que se chama Educopédia. Mas a característica mais interessante para nós é que ela é feita por nossos professores. Esse portal tem aula a aula, material de retaguarda para o professor preparar a aula, tem um PowerPoint do professor, vídeos, games, um quiz, um teste final para os alunos, e com a seguinte característica: como nós fizemos junto com o MEC, nós tornamos isso recurso educacional aberto. Qualquer município pode usar, seja para preparação de aula, seja para reforço escolar, seja para usar aula a aula. E esse portal, ele é projetado em aula e o professor usa se assim o desejar. A nossa visão é que você deve dar ao professor não apenas formação continuada, mas instrumentos para que ele tenha uma prática adequada em sala de aula. Nós fizemos uma pesquisa recente, 76% dos nossos professores de 6º a 9º ano, porque nós começamos com isso no 6º ao 9º ano, usam regularmente a Educopédia em sala de aula. Agora, nós já temos também a Educopédia da educação infantil até o 5º também. A outra coisa é investir na formação do professor. Parece uma obviedade, porque todos os municípios investem na formação do professor. Não é uma questão de dinheiro gasto na formação do professor. É onde estamos gastando esse dinheiro. Eu vou dar exemplos bem claros. Quando eu cheguei lá, pedi para ver, eu já tinha olhado o catálogo de formação do professor de várias redes, no que o nosso professor estava se formando. Direito do consumidor, curso de pós-graduação em Direito do Consumidor, até para pegar uma coisa mais próxima, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cursos dessa natureza. Não há nenhuma correlação positiva entre fazer esses cursos e o que ele vai fazer em sala de aula e o aprendizado do aluno. Então, é fundamental que a formação tenha um vínculo maior com o trabalho do professor, com o que ele vai fazer. Não é o cardápio, desculpe falar com tanta franqueza, de desejos do professor. É aquilo que ele vai precisar em sala de aula. E, basicamente, o que nós constatamos é que o professor precisa aprender mais sobre dinâmica de sala de aula, dado o fato que a universidade forma cada vez menos para isso. O currículo pode ser um norte também
da capacitação do professor. Como é que a gente fez isso? A gente começa o ano letivo uma semana mais tarde e forma, nós temos 42 mil professores em sala de aula. Todo professor, pelo menos uma semana, tem que ter de formação. Então, a formação para o reforço escolar, a formação para a inclusão, a formação para o currículo e a formação em dinâmica de sala de aula. Mas não é só a semana de capacitação, a gente tem eventos de capacitação todo o tempo. E devo dizer que o MEC tem sido o programa Alfabetização na Idade Certa, com a capacitação dos professores alfabetizadores, também tem sido um grande aliado nosso. Os professores já estão todos mobilizados para esse processo. A outra coisa é, se nós tínhamos 13,6% dos alunos analfabetos funcionais, eu tenho que fazer 2 esforços simultâneos. Um é realfabetizar todos os analfabetos funcionais. O outro é melhorar a alfabetização inicial. Então, nós tomamos uma decisão importante para a nossa rede, se é que eu posso fazer sugestões em realidades diferentes. Uma delas é, por que a alfabetização, como acontecia na minha rede, começa na prática no 3º ano? É um absurdo. Não é que tinha um decreto dizendo que começa no 3º ano, mas, na prática, muitos diretores de escola decodificaram da progressão, do ciclo inicial de alfabetização, que pode deixar para mais tarde. Não pode, não. Mais tarde, o apartheid educacional entre escolas privadas de bom nível e as escolas públicas só vai fazer crescer. A alfabetização das nossas crianças tem que ser aos 6 anos. Aos 6 anos. Então, nós demos uma mensagem muito forte, desde 2009, que a nossa rede alfabetiza no 1º ano. No 1º ano, em 2009, nós capacitamos 3 mil professores alfabetizadores, mas não é uma capacitaçãozinha curtinha, 8 semanas de curso. E para nós, 3 mil alfabetizadores, salas de aula, para tudo isso é um pouco pesado. Mas só para dizer que isso foi um ponto importante. Nós fazemos avaliação externa no final do 1º ano, para saber se as crianças saíram alfabetizadas. Resultado de 2012. 90% das nossas crianças alfabetizadas no 1º ano. Analfabeto funcional, nunca mais. Nunca mais. Quanto mais tarde se deixa, pior. Foco em aprendizagem. Prefeitos, governadores gostam de inaugurar prédio novo de escola. Mas o que faz a criança avançar não é o prédio com quadra, não é o prédio bonito, é se a criança está aprendendo desde o começo. Um sistema de reforço escolar muito forte e poderoso, que inclui desde a realfabetização dos analfabetos, a aceleração dos mais velhos, porque senão ele vai ficar infeliz nessa rede. Um programa que nós criamos que chama Nenhuma Criança a Menos, para os 10% piores notas na nossa avaliação externa, que chama Prova Rio. Então, essas crianças recebem uma atenção especial, eles fazem provas mensais e não só bimestrais, são monitorados a cada 15 dias, e com um grau de sucesso, uma lista de livros de leitura obrigatória com um grau de sucesso muito grande. Um projeto para as áreas conflagradas, que é as escolas do amanhã, que tem Paga Mais professor que trabalha lá, que tem laboratórios de ciências em cada sala de aula, uma série de coisas que não dá tempo, eu estou olhando aqui que meu tempo está acabando. O inglês desde o 1º ano, o Rio é uma cidade internacional. Como é que eu vou fazer para os meus meninos, as minhas, eu falo meus não no sentido patrimonialista, mas de carinho, de profundo carinho com os nossos alunos. Eles precisam o inglês, pelo menos intermediário, quando saírem do ensino fundamental. Então, nós entramos com o inglês desde o 1º ano. E desenvolver hábitos e valores associados a esforço pessoal. O não cognitivo em educação é mais importante até do que o cognitivo. É o que vai estabelecer a disciplina necessária, é uma vida de um eterno aprendiz. Tem sucesso como cidadão e tem sucesso como profissional quem aprende a se atualizar permanentemente. Isso ele tem que aprender
no ensino fundamental. Nós estamos, só para fechar, que meu tempo, faltam 25 segundos, então, só para dizer duas coisas. Deu tudo certo? Foi um mar de rosas? Não, mas nós tivemos um crescimento no IDEB de anos finais de 22%, nós fomos a capital que mais cresceu. A nota da prova Brasil foi... Nós não temos nenhuma nota vermelha na prova Brasil, na média do município, e estamos com o índice de analfabetos funcionais, que lembram que era perto de 14, caiu para 4,1%. Por que que não zerou? Não zerou porque nós, como São Paulo, recebemos o tempo inteiro migrantes. E a nossa rede está ainda avançando. Mas poder resolver esses problemas é super importante. E um comentário final para os novos gestores. Essa ideia de foco na aprendizagem é fundamental, é fundamental. Não esqueçam que o Brasil, que é a 7ª economia, já foi 6ª, mas agora é a 7ª economia do mundo, está em 53º no PISA. Fazer mais do mesmo, fazer as coisas que não têm dado certo, desde que finalmente os pobres entraram na universidade, nas escolas, não vai nos fazer avançar. Nós temos que ter coragem. Não, eu digo sempre, quando algum novo gestor me visita, eu falo, aprender o que fazer, a gente aprende. O que é necessário de condição inicial é coragem. Nós precisamos ter coragem para inovar, coragem para focar na aprendizagem das crianças, para trazer soluções inovadoras, mesmo que essas soluções inovadoras, em certos casos, signifiquem um passo para trás para fazer aquilo que a escola pública demanda. Eu acredito na escola pública. Eu acredito que a escola pública, inclusiva em todos os sentidos, inclusive no sentido social, pode ter um resultado diferente, mas pode ser melhor que as melhores escolas privadas. Fácil de falar, difícil de fazer. Para fazer, demanda, sobretudo, coragem. Sucesso aos novos gestores e contem com a gente. Contem com a gente, porque é uma jornada muito solitária, a jornada de transformação, mas vale a pena. As crianças do Brasil merecem. Muito obrigada.